Hoje, o Metrópolis entrevista o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, que, infelizmente, já está de saída tão cedo, ministro. Bem-vindo ao Metrópolis Entrevista. Primeiramente, explica para a gente, ministro, todo mundo ficou muito preocupado quando viu o senhor na sessão essa semana com a cabeça enfaixada. O que aconteceu, ministro? O senhor está bem? Sol de muitos anos velejando, quando era rapaz, né? E um carcinomazinho na cabeça e tinha que extrair. É o tipo. O carcinoma é um câncer não agressivo, é isso? Não agressivo, não apresenta metástase. Clinicamente, eu estou muito bem, né? Agora eu penso que é mal olhado, a gente querendo minha vaga antes do tempo. Não, por favor. Porque tomei um tombo besta, rompi os ligamentos do ombro, né? Aí fiz a correção, a operação, mas tive uma infecção que quase me levou embora. Fui parar no Einstein, né? Para poder fazer uma segunda operação e limpar o ombro, né? Mas estou muito bem. Está firme e forte. O invólucro nós vamos consertando. O importante é o espírito, é a alma, né? O entusiasmo pela vida. É isso aí, está tudo em ordem, graças a Deus. Tudo ministro, em ordem. Vou começar perguntando uma curiosidade que é muito minha. O cidadão brasileiro comum, desde que ele não esteja preso ou não esteja com risco iminente de ser preso, ele tem uma repulsa muito grande ao Instituto do Habeas Corpus, que é um remédio jurídico dos mais antigos, que remonta lá ao século XIII, se não me engano, até da Grã-Bretanha. Por que, quando os ministros do Supremo decidem pôr em liberdade um paciente, seja ele um presidiário, um traficante, seja ele um político, por que se clamou, por que tanta raiva da sociedade contra os ministros? É algo inimaginável. E, por vezes, nós temos que ser contra-majoritários, porque a nossa atuação é vinculada ao direito positivo, ao direito aprovado pelo Congresso Nacional. Interpretamos a lei, mas não podemos fugir do ditame legal do que previsto na lei. Ocorreu algo muito ruim, a meu ver, com o caso do André, do rap. O que fiz eu? Eu constatei uma ilegalidade declarada pelo Código de Processo Penal, que prevê que a prisão provisória, no que implica a inversão da ordem natural do processo crime ante o princípio da não culpabilidade, apurar para selar da culpa prender, ela hoje, pela lei, ela está balizada no tempo. Ela dura por 90 dias, podendo ser renovada. Alguém na base esqueceu desse preceito e não implementou a renovação. Veio o habeas, caiu comigo, eu apenas apliquei a lei. Processo não tem capa, processo tem conteúdo. Garantias legais são feitas para se ter um julgamento justo, para que aqueles que tenham claudicado na arte de proceder na vida gregária, na vida em sociedade, acionem o que previsto em lei. Foi o que a defesa de André do Rep fez, e aí, evidentemente, nós tivemos uma autofagia, porque um colega ombreando comigo arvorou sem censor da minha decisão. Censor é o colegiado. O colegiado e, de preferência, o colegiado que estampa verdadeiramente o Supremo. Não é a primeira turma, não é a segunda, não é um dos integrantes. Personifica o Supremo como instituição maior da República, o plenário. E aí o plenário, muito embora criticando o ato do colega, o atual presidente, confirmou a decisão do colega, né? Quer dizer, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O senhor tem um perfil sabidamente garantista, né, ministro?
E eu me lembro que quando daquela mudança de entendimento do Supremo quanto à prisão em segunda instância, o senhor lembrou o texto constitucional, defendeu o texto constitucional que afirma que ninguém será considerado culpado sem a devida sentença penal condenatória transitada em julgado. Esse foi o entendimento do senhor. Um entendimento, até a época, contra-majoritário. O que é esse tal garantismo, ministro, e por que ele precisa ser defendido como essência da lei, como essência da justiça, como essência da Constituição? Precisa ser defendido porque, em sociedade, pressupomos segurança jurídica. E o que dá segurança jurídica ao cidadão é a lei. É saber o que pode ou não pode ser feito e a observância dessa lei. O juiz não pode, segundo a capa do processo, criar o critério de plantão, como se legislador fosse. Os poderes da República são harmônicos e independentes. E a ordem mencionada pela Constituição Federal é essa: legislativo, executivo, executando as leis, e judiciário, julgando os conflitos de interesse, que o faça bem, com a equidistância almejada, com a absoluta independência, percebendo a envergadura da cadeira que ocupa, seja um juiz de primeira instância, de segunda instância, de terceira instância, ou um juiz do Supremo Tribunal Federal, sendo que o juiz do Supremo Tribunal Federal tem uma responsabilidade maior, porque ele fala por último, e depois dele decidir em plenário, não se tem a quem recorrer. Entre muitos julgamentos históricos dos quais o senhor participou nesses tempos de ministro, eu lembro daquele que permitiu o abortamento de fetos anencéfalos. O senhor falou da inviabilidade da vida desses fetos nessas condições. E o senhor citou até o padre Antônio Vieira de Mello. O senhor disse, eu vou abrir aspas para como o senhor começou o seu voto, que achei belíssimo. O tempo e as coisas não param. Os avanços alcançados pela sociedade são progressivos. Inconcebível no campo do pensar é a estagnação. Tendo em vista, ministro, que a vida é mudança, que a vida é progresso, eu pergunto, o senhor acha que o direito da mulher ao abortamento ele pode ser ainda debatido, ainda pode ser ampliado ainda nesta década? Estamos ficando para trás, afinal de contas, aqui na nossa vizinha Argentina, com a onda verde, as mulheres conseguiram muitos avanços importantes nesse direito sobre o próprio corpo, sobre a própria vida, sobre a própria concepção. Hoje o aborto é crime, considerado o Código Penal, que é da década de 40, né? Mas a tendência mundial é essa, é avançar-se para reconhecer esse autodeterminação pela mulher considerado o próprio corpo. Eu costumo mencionar a gravidez como uma deformidade sublime. Por que uma deformidade sublime? Porque o corpo da mulher fica alterado. Ela porta um ser. Há algo mais sublime do que portar um ser? Não há. Infelizmente, nós manteremos a vida inteira, nós homens, essa inveja sadia, sem dúvida alguma. No caso do feto anencéfalo, não há possibilidade de vida extrauterina e, portanto, não se tem propriamente na interrupção da gravidez um aborto, porque o aborto pressupõe a potencialidade de trazer ao mundo um ser, né? E houve uma discussão muito grande na época, e um colega praticamente me agrediu em plenário, né? Ele já tinha dito, quando do exame para referendar liminar, que implementei quando o tribunal estava em férias coletivas, que não reconhecia ao relator a possibilidade, em processo objetivo, sem partes definidas, de implementar a tutela de urgência. Eu recomendei a ele a leitura do regimento interno, mas não satisfeito, quando do julgamento ele foi adiante
ao dizer que, de qualquer forma, o relator tinha que ser um homem prudente. Aí eu disse, ministro, vamos parar com as agressões. Mas, se Vossa Excelência quiser, eu estou à sua disposição lá fora. E aí me perguntou uma setorista de uma grande rede de televisão se eu tinha chamado o ministro colega para sair no braço. Eu disse, não foi bem assim, mas se estivéssemos no século XVIII, haveria duelo. Há diálogo ainda, né, ministro? Enquanto houver diálogo, não precisamos Claro, voltar no claro. tempo, né? A troca de ideias. O que é o colegiado? Um somatório de forças distintas, por isso é colegiado. Nós nos completamos mutuamente, cada um com a sua formação técnica e, acima de tudo, é importantíssimo para o juiz. Falo aqueles que se dedicarão no futuro à magistratura, à formação humanística que nós angariamos lendo principalmente romances. Por que romances? Porque aguçamos a nossa sensibilidade. Nós nos transportamos para o que está retratado no romance e aí adotamos sempre posicionamento. O juiz deve posicionar-se, mas seguindo unicamente ciência e consciência possuídas. Já que a gente estava falando de progresso, de evolução, né? Lembrando o seu voto mais uma vez, o senhor acha que a nossa Corte de Justiça ela está mais para progressiva ou ela corre um risco de retroagir de acordo com as indicações do novo presidente da República, que tem uma inclinação fortemente conservadora e já disse que gostaria de ver no Supremo ministros terrivelmente católicos ou terrivelmente evangélicos? Teremos uma Corte de Justiça ou uma Corte Eclesiástica nos próximos anos? Olha, eu só espero que o presidente da República sempre seja muito feliz na escolha do meu substituto. E que meu substituto perceba que a cadeira é uma cadeira de envergadura maior. É uma cadeira vitalícia, muito embora haja o cartão vermelho aos 75 anos, né? Quer dizer, nós vivemos para a vida judicante até os 75 anos. Eu, por exemplo, hoje sou um melhor juiz do que eu fui há 10, 15 anos atrás, há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos atrás, porque eu comecei na judicatura em colegiado julgador com esse entusiasmo, essa vibração, e magistratura é a opção de vida, em 1978. Agora, claro, deixando o Supremo vir à página, e não morrerei de tédio. Isso não morrerei. E que Supremo ficará, então, ministro? Depois da Ficará o sua Supremo de aposentadoria? acordo com a composição. Eu já falei na bancada que, muito embora a velha guarda fosse conservadora, eu tenho saudade da velha guarda. Ou seja, a composição que eu encontrei no dia 13 de junho de 1990 e sabia como marchava cada qual dos integrantes. A pior coisa é se alternar enfoques. E aí imaginar-se que se pode substituir o legislativo. Não nos cabe substituir o legislativo. O Supremo não é governo tampouco, não atua como executivo. Atua, sim, pronunciando-se por último, quanto a conflitos de interesse. Ministro, uma das grandes contribuições que o senhor nos deu à frente do Judiciário foi a criação da TV Justiça, que permitiu, entre outras coisas, que aproximou o judiciário da população, mas também permitiu, por exemplo, a transmissão em tempo real das sessões do Supremo Tribunal Federal. E garante, né, garante essa transparência que é tão admoestada pela nossa Constituição, pelas nossas leis. Dá para imaginar hoje uma sessão do Supremo Tribunal Federal a portas fechadas, sem o olhar
do público sem o olhar da imprensa, ministro? Não, não dá. O acompanhamento da imprensa é primordial. Quer elogiando posições do Supremo, quer criticando, na crítica construtiva, né, os enfoques que o Supremo idealize e formalize. Agora, a TV Justiça é, acima de tudo, transparência. E eu não posso perceber a administração pública, e Supremo é administração pública, sem a publicidade, sem a transparência. Ministro, essa grande audiência que acabou gerando, né, a curiosidade aí nas pessoas, essa audiência crescente das sessões do Supremo Tribunal Federal, deu origem também a um fenômeno, digamos, engraçado, eu vou usar essa palavra, é que surgiram os tais palpiteiros da Constituição, né? Gente que não conhece de leis, não conhece o judiciário, mas que acha que pode ensinar Padre Nosso a vigário e pode ensinar ministro como votar e como não votar. Como é que o senhor recebe essas críticas vindo de pessoas completamente leigas, dizendo, não, eu tinha que votar assim, eu tinha que votar assado? Com temperança, com muita compreensão. E, quanto ao leigo, eu ouço. Quanto ao profissional da advocacia, profissional que esteja no Ministério Público, quanto ao profissional que esteja na Defensoria Pública, eu sou menos tolerante. Evidentemente, eu sempre peço que seja guardada a tradição, seja guardada a liturgia. Hoje, por exemplo, eu não compreendo o que está havendo no Supremo. Na minha época, quando eu cheguei, levava um script pronto, o relator, um voto estruturado. E aí os vogais votavam de improviso, como eu costumo dizer, né? No jargão carioca, votavam no gogó, construíam a tese e sempre pediam a palavra, deixando de acompanhar, portanto, o relator, quando não concordavam com o entendimento do relator. Hoje, às vezes, por exemplo, eu que procuro um poder de síntese maior, conciliando celeridade e conteúdo, às vezes, em relação ao meu voto como relator, do vogal escrito, lido, é muito maior. Tem alguma coisa errada. A fila de processos precisa andar. A prestação jurisdicional, a decisão última do processo, ela tem que ocorrer a tempo e modo. O senhor acha que esse tipo de os comentários da população, essa pressão da opinião pública, ela, de alguma forma, ela influencia no voto dos ministros? Não deve influenciar. Nós não podemos dar vísceras, sangue à turba, àqueles que são violentos ao exteriorizar ponto de vista. Foi o que eu disse. Às vezes, para tornar prevalecente a lei das leis, que é a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, inclusive ao guardião maior dela, que é o Supremo, temos que contrariar a opinião pública. E nisso está a essência da ordem jurídica brasileira. Não nos cabe simplesmente agradar a população e fechar o que Eurico Gaspar Dutra apontava como livrinho, a Constituição Federal. A Constituição Federal precisa deixar de ser um periódico, como está sendo, com tantas emendas constitucionais, e ser amada um pouco mais, principalmente pelos homens públicos. Preservada também, ministro? Reservada, a Constituição do Japão, depois da Segunda Guerra, quantas emendas ela teve? Constituição sugere um documento permanente que se torne conhecido pela população e garantido pela população, já que todo mundo manda do povo. Ministro, hoje é o Dia do Jornalista.
E eu me lembro de um voto do ministro Celso de Mello, seu colega, que se aposentou também há pouco tempo. Num belo voto, ele falava sobre liberdade de imprensa, ele disse assim, mais ou menos assim, ele disse que ninguém pode tirar do jornalista o direito de falar primeiro, assim como ninguém pode tirar do juiz, muito especificamente do ministro do Supremo Tribunal Federal, o direito de falar por último. Por que o Supremo dá a última palavra? Porque há uma ordem, há uma pirâmide quanto aos órgãos do judiciário. E no cume dessa pirâmide se tem o Supremo, por isso ele é Supremo. Supremo quer dizer, em primeiro lugar, órgão único. Foi o que eu disse, o verdadeiro Supremo não é a primeira turma, não é a segunda turma, não é cada qual dos integrantes do colegiado, é o colegiado maior, com as 11 cadeiras ocupadas. E, evidentemente, o processo tem que chegar ao fim. E chega ao fim, claro, a via afunilada para ter-se o acesso ao Supremo, considerado o recurso que a ação começa na primeira instância. Chega ao fim quando o Supremo bate o martelo, que ele bata o martelo acertando na arte de proceder e na arte de julgar. É esse ponto final que o Supremo Tribunal Federal dá às grandes questões debatidas no país, que promove a tal pacificação social, é isso? Sem dúvida alguma, o judiciário é o principal responsável pela preservação da paz social. Agora mesmo começamos a discussão com pontos de vista em descompasso, considerada a pandemia, considerada a tomada de iniciativas pelos municípios, pelos estados e pelo poder central, que deve coordenar esforços para diminuir o sofrimento da população brasileira. Nós temos uma população que representa 2,7% da população mundial, mas quantas mortes? Nós estamos com 27%. Quer dizer, algo está errado, né? Algo não foi bem desde o início. E, a meu ver, não foi bem porque nós aprendemos desde cedo que o exemplo vem de cima. E a postura do presidente, infelizmente, não foi acertada. Quando ele disse, em primeiro lugar, que estávamos diante de uma gripezinha. E, em segundo, ele rotulou como maricas, eu penso que a expressão foi essa, o vocábulo foi esse, aqueles que preconizavam o isolamento. A maior vacina, a melhor vacina nessa época de crise aguda é o isolamento, tanto quanto possível, mantendo os serviços essenciais do Estado, nós precisamos observar o isolamento. Falar nisso, já que o senhor puxou o gancho, queria falar que o senhor acabou de sair da sessão do Supremo, que está tratando exatamente dessa questão levada pelo PSD sobre a reabertura ou não dos templos religiosos nessa época de pico da pandemia. O senhor acabou de sair da sessão, o ministro Gilmar Mendes deu o seu voto e o julgamento continuará. E aí eu vou perguntar, sem querer que o senhor adiante o voto, coisa que o senhor não pode fazer, mas essa decisão unilateral do ministro novato, designado pelo Jair Bolsonaro, que é o Cássio Nunes, ele autorizou a abertura de templos religiosos, contrariando uma decisão já tomada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo colegiado do Supremo, que dava autonomia a prefeitos e governadores de determinar que medidas vai adotar para enfrentar a pandemia. Aí eu pergunto, pode um membro isolado da Corte se contrapor a uma decisão já tomada pela Corte inteira? Em primeiro lugar, tutela de urgência em processo objetivo, não me refiro à ação individual, deve ser implementada pelo colegiado, exigindo-se maioria absoluta, 6 votos. Então, não estando o Supremo
no recesso, que vai do dia 20 ao dia 31 de dezembro, ou em férias coletivas, a atribuição é do colegiado, e é do colegiado maior. Nem a turma pode julgar processo objetivo. O que dirá um único integrante é sentir-se um maioral. E aí tivemos o que tivemos. O ministro Nunes Marques, que não levou ainda o processo ao plenário, e a ação dele é mais antiga, e a posição do ministro Gilmar Mendes, que será o futuro decano, e que vem numa fase de muita emoção, como nós temos visto na turma, quando aludiu ao advogado do ex-presidente Lula, e hoje, ao término da sessão, ao prestar uma homenagem, merecida homenagem ao jornalismo. Agora, esse descompasso gera uma insegurança jurídica muito grande, e isso não é positivo, considerada a vida gregária, a vida em sociedade. Ministro, há neste momento, na mesa do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, mais de 60 pedidos de impeachment contra o presidente da República devidamente protocolados. Estão na mesa do deputado. Até agora, nenhum desses pedidos teve sequer tramitação. Não há uma resposta nem aos impetrantes, nem à sociedade a respeito desses pedidos. Pergunto, pode o presidente da Casa deixar de dar seguimento a denúncias, quando essas denúncias elas já atendem às formalidades exigidas pela lei? Ele pode simplesmente sentar em cima de processos e usá-los convenientemente a ele? Colocar em tramitação só não avançamos politicamente? Não avançamos culturalmente quando apeamos do poder um presidente da República. A repercussão internacional é péssima. Agora, evidentemente, há de se submeter ao pedido ao colegiado. É a organicidade do nosso direito. Mas o presidente da República foi eleito com 47 milhões de votos, no que eu percebi como um verdadeiro plebiscito, a favor ou contra o PT, né? E aí se escolheu o presidente da República. Sou insuspeito para falar. Em 2017, antes, portanto, da eleição do atual presidente da República, fechei um seminário na Universidade de Coimbra, num seminário de verão em julho de 2017, e tive que discorrer, à época, quanto a essa tendência de eleger-se presidente da República, dirigente maior, populista da direita. Falei sobre o presidente americano, o presidente Trump, falei sobre o governo na Polônia, na Bulgária, e cheguei ao Brasil. E disse com todas as letras que temia pelo Brasil eleger presidente da República o deputado federal Jair Bolsonaro, que fizera a vida dele política batendo em quem? Em minorias. Mas foi escolhido pelos brasileiros, foi uma opção, e o mandato é de 4 anos. Aguardemos 2022, portanto, não atende à ordem natural apiar-se o presidente da República, colocando-se no lugar dele o vice-presidente. Independente do resultado desses pedidos de impeachment, pode o presidente da Casa simplesmente deixar de dar tramitação? Não deve. Observada a organicidade, observado o regimento interno, ele tem que homenagear o colegiado. E aí tem que submeter às comissões próprias o pedido de impeachment e levar esse pedido ao plenário, que o plenário decida, que nossos representantes do povo brasileiro, que são os deputados federais, decidam, recebendo ou não a denúncia contra o presidente da República, e que haja posteriormente recebido a denúncia e o julgamento pelo Senado,
pelos representantes dos estados brasileiros. Se a tramitação legal desses processos não está sendo seguida, ministro, o não prosseguimento dessa tramitação poderia configurar em prevaricação do presidente da Casa? Deixar de fazer o que lhe é de dever fazer? Se poderia buscar a responsabilidade do presidente da Casa Legislativa. E aí se apurar e haver o julgamento por quem de direito. Mas, pelo visto, os próprios deputados percebem que não se tem um indispensável apoio para chegar-se ao impedimento do presidente da República. E não se tem esse apoio, considerado até a crise aguda que assola o país, que nos deixa todos tristes, com cerca de 4.000 mortes por dia, o que é um verdadeiro absurdo. E, de outra banda, fazendo o papel do advogado do diabo, ministro, tem a questão de que há um presidente da República, há um homem público, com mais de 60 pedidos, 60 acusações de crimes diversos, e ele não está sendo dado a ele o direito à defesa. O direito de defesa é sagrado. Implica o devido processo legal e deve ser observado. Ninguém pode ser condenado sem ser ouvido. E aí o direito de defesa consagra não só a autodefesa, como também a defesa técnica. Observada essa organicidade, se tem que tocar as denúncias apresentadas, a não ser que elas sejam manifestamente improcedentes, né? E que deve ser também. Aí se arquiva simplesmente. O presidente da Casa pode arquivar. Correto. O senhor deve sair do Supremo Tribunal, vai se despedir já em julho. Já falei, já, ministro, tão cedo. Eu sei que a lei quem determina, né, houve uma PEC reduzindo o tempo em que os ministros podem ficar em seus cargos. Eu acho que quanto mais experiência, quanto mais tempo de judicância, melhor, mais sabedoria, né? Melhor para o juiz. Por que o Brasil decidiu abdicar das suas melhores mentes tão precocemente, ministro? É o nosso sistema. O sistema americano é outro. A vitaliciedade no cargo existe, enquanto tiver condições de bem servir. Mas no Brasil, a vitaliciedade judicante, ela acaba aos 75 anos. Antes nós tivemos, eu estava preparadíssimo para sair aos 70 em 2016, a PEC da Bengala. Será que vamos ter a PEC do babador e da fralda? Eu não acredito. Se o senhor pudesse, continuaria ainda mais algum tempo? Fiz uma opção de vida em 1978 e houve pessoas, amigas de meu pai, que me desaconselharam, porque eu era do Ministério Público do Trabalho e, naquela época, o integrante do Ministério Público podia advogar. Mas nunca lutei pela prata. Busquei a minha realização pessoal. E hoje eu sou um homem realizado e acredito ter servido ao meu país, à minha pátria. E quais são os planos a partir de agora? Voltar à praia? Pois é, gosto muito. Eu sou um carioca típico. Eu sou de praia, sou do Maracanã, sou torcedor do Flamengo. A campainha do meu celular é o hino do Flamengo, né? E tenho uma atuação também na academia. Fui presidente de um Instituto de Altos Estudos nas Metropolitanas de São Paulo e hoje sou presidente de um Instituto de Altos Estudos aqui no Uniceub. Como eu disse, eu não vou morrer de tédio. E sou um leitor inveterado. Tenho sempre aberto, acabei de ler um grande livro, Um Círculo, né?
e tenho lido muito sobre a Inglaterra dos anos de 1500, a Inglaterra de Henrique VIII, né? Da Hilary, Hilary Mantel. E há uma trilogia. Então, eu vou continuar e Cruel vou Henrique continuar dando VIII. uma atenção maior às minhas netas e ao meu neto, aos meus filhos, né? E convivendo socialmente e sabendo que a passagem por aqui é uma passagem finita. Advogar futuramente, o senhor pensa? Não advogar propriamente dito, não, mas claro que poderia utilizar a bagagem acumulada nesses anos, pegando no pesado como juiz, para emitir pareceres, pareceres quanto a controvérsias. Agora, lutar no dia a dia do fórum, acompanhando o processo como eu fiz quando era estagiário, quando ainda estava nos bancos da Nacional Direito, eu não farei. Ministro, muito obrigada pela entrevista. Desejo muita saúde para o senhor, né? E vamos continuar acompanhando os seus brilhantes votos pela TV Justiça. Pois é, vamos caminhar e caminhar sempre buscando o melhor, buscando a prevalência dos interesses dos concidadãos. Obrigada. E o Metrópolis Entrevista fica por aqui. A gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau.